Você sabia que uma ida ao hospital aqui nos Estados Unidos pode custar tão caro quanto custa um carro no Brasil? Pois é, gente, eu nem tava pretendendo trazer esse assunto tão logo, mas com as últimas polêmicas ao redor do SUS, desde que a Jojo Todinho lançou o vídeo dela, lançou o podcast lá que ela tava falando, eu vi muita gente falando de saúde pública no Brasil, falando sobre o SUS e também muita gente vindo comparar o SUS com a saúde aqui nos Estados Unidos. Por isso, por ter visto tanta coisa estranha na internet, eu achei que seria legal vir trazer a minha experiência de alguém que já usou o hospital algumas vezes aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse tema, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos! Hello! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a essa altura vocês já sabem que eu moro há 7 anos aqui nos Estados Unidos. E nesses 7 anos eu já fui em hospital, em médico, muitas vezes. Mas eu sempre tive seguro de saúde. Primeiro por conta da minha bolsa de estudos e agora por conta do meu trabalho. Só que mesmo assim eu tive que desembolsar um dinheiro próprio em relação à saúde. Eu vou mostrar algumas contas que eu paguei aqui ao longo desses anos, mais pro final do vídeo. Mas eu gostaria de começar explicando um pouco como que é o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, saúde é privada. Até o band-aid que você usa no hospital vem depois no seu boleto. Inclusive, ó, eu tô com um band-aid aqui porque ontem eu me cortei. Isso daqui no hospital teria saído pelo menos uns $5. A maioria das pessoas dependem do plano de saúde, que geralmente vem do trabalho, né? Mas assim, trabalhos mais formais, trabalhos em escritórios, em empresas grandes. E mesmo quando vem do trabalho, é descontada uma taxa do seu salário. As pessoas que não têm através do trabalho acabam pagando um seguro-saúde, porque ainda assim custa mais barato que você pagar o hospital totalmente particular. Só que o mais barato deve estar custando ali perto de $800. Aí assim, não é tipo, paguei e tô coberto, sabe? Não, tem o copay, que é tipo uma entrada que você tem que pagar antes de você fazer qualquer procedimento, qualquer tratamento. Tem o deductible, que é um valor que você tem que atingir antes do seu plano de saúde começar a cobrir as suas despesas. E tem o out of pocket, que é basicamente gasto máximo ali que você pode ter. Então, um exemplo como o meu plano de saúde funciona. Eu tenho que atingir um deductible de $500, ou seja, tenho que gastar $500 com saúde para que eles passem a cobrir os meus gastos com hospitais, com saúde e afins. E eu tenho um limite de no máximo $3.000 ao ano. Depois disso, eu tenho que pagar por conta própria. E cada consulta, cada tratamento que eu for fazer, eu ainda tenho que pagar uma taxinha que eles chamam de copay. Eu acho que no Brasil até tem alguns planos de saúde que tem alguma coisa parecida, que é copagamento? Enfim, não lembro como que é o nome do Brasil. É basicamente uma taxinha que você tem que pagar. Então, uma consulta custa $250 e você paga uma taxinha de $25 antes da consulta. Vários amigos meus americanos lá de Iowa, eles deixavam de ir no hospital, mesmo quando eles estavam com alguma coisa grave, porque eles sabiam o quanto de dinheiro que eles iam gastar com isso, sabe? E mesmo eles tendo seguro de saúde e tal, eles queriam evitar ao máximo. Então, eles dependiam de qualquer outra coisa. Por isso que farmácia às vezes até é mais barato aqui, porque as pessoas só vão no remédio sem indicação nenhuma. Tem até uma notícia de um senhor de 59 anos chamado James Verone, resolveu roubar um banco, $1 apenas, para que ele conseguisse ser preso por 3 anos. A ideia dele é que ele seria preso por esses 3 anos e finalmente conseguiria tratamento da condição que ele tinha. Ele tinha uma hernia de disco, mas também algumas dores crônicas e que o tratamento custava absurdamente caro. Ele sabia que na cadeia ele finalmente ia conseguir esse tratamento. E assim, gente, eu não tô falando de uma pessoa miserável ou um morador de rua. Eu tô falando de uma pessoa que era motorista da fábrica da Coca-Cola na Carolina do Norte. Então, é bizarro, né? Quando a gente fala que o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos é violento, é porque as pessoas podem fazer qualquer coisa a fim de finalmente conseguir um tratamento. As pessoas ficam desesperadas e elas tomam atitudes, assim, bizarras. Um exemplo disso é o caso do Luigi Mangione, que aconteceu ano passado aqui em Nova York, né? Ele foi preso por assassinar o CEO da United Healthcare, que é uma das maiores empresas de insurance, né? De convênio aqui nos Estados Unidos. E ele deixou um manifesto falando que ele fez o que fez por conta da injustiça, por conta que essas empresas querem lucrar com o sofrimento humano. Eu não tô aqui pra justificar um crime, eu acho que um assassinato nunca seria a resposta pra alguma coisa, mas esse caso mostra o nível de desespero que uma pessoa pode chegar e o nível de frustração
que faz cometer qualquer ato, né? Seja o ato do senhor que eu falei anteriormente, que foi preso só pra conseguir tratamento, ou um ato desse de violência. Porque aqui, se você não pagar, você simplesmente não recebe o tratamento. Então, se as pessoas chegam a fazer esse tipo de coisa, significa que o sistema é muito mais cruel do que a gente até imagina. Enquanto isso, no Brasil, mesmo com todos os perrengues que o SUS tem, mesmo com a corrupção, que é o que dificulta o trabalho do SUS, ainda assim as pessoas conseguem tratamento. O tratamento é gratuito, é universal, independentemente de qualquer pessoa que queira usar o SUS. Até mesmo um imigrante que vai pro Brasil pode usar o SUS. Então, o SUS salva milhões de vidas. Tipo, eu sei que o SUS tem problema, sabe? Mas assim, no fim das contas, ele existe e ele cobre tudo. Parto, cirurgia, consulta com especialista, vacina e até ambulância, gente, que é de graça. Em 2021, eu tive intoxicação alimentar, foi no final de semana, e na segunda-feira eu já tava impossível, eu não conseguia manter nada no meu estômago. E então o diretor da minha faculdade, ele ligou pra uma ambulância vir me buscar. Eu passei uma tarde inteira no hospital, basicamente só tomando soro e remédio. Veio uma conta aí de $17 mil. A minha insurance cobriu, mas ainda assim ficou um boleto de $800 que teria que ser pago. E ainda bem que a minha bolsa de estudos pagou, porque senão seria eu tendo que arcar com $800, mesmo tendo um salário menor de $800 na época. Em 2023, eu tive uma crise de estresse que paralisou metade do meu corpo e uma colega minha de trabalho me levou até o hospital. Essa foi uma das piores experiências médicas que eu tive. Eu cheguei lá 1h da tarde, eu saí lá às 10 horas da noite. Eu tava completamente sozinha e eu tive que fazer ressonância e mais alguns outros exames, assim, pra eles terem certeza que não era nada muito grave. E a conta saiu quase $29 mil, que foi coberto pelo convênio, mas eu ainda tive que pagar quase $2.500 do meu próprio bolso. E a minha mais recente experiência foi que eu fui ao dentista e eu descobri que eu preciso fazer um tratamento de canal. E mesmo eu tendo um plano que cobre várias coisas, o plano não cobre o tratamento de canal. E esse tratamento de canal aqui custa $6 mil. Só o tratamento de canal. Mais nada. Nada, 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 nada. Sim, gente, é um absurdo. E além de caro, o serviço também é horrível, sabe? É muito despreparo, é totalmente desumanizado. Em 2018, eu precisei fazer um exame de sangue que, assim, custou $500, tá? Eles não conseguiam tirar sangue, sendo que eu nunca tive problema algum tirando sangue. E assim, não para por aí, tá? A vigilância sanitária aqui nos Estados Unidos é muito mais fraca do que no Brasil. Isso porque no Brasil, o órgão responsável pela vigilância sanitária é o mesmo órgão da saúde. Ou seja, a vigilância sanitária também faz parte do SUS. E tem estados aqui nos Estados Unidos que o tratamento de água é duvidoso. O caso mais famoso foi alguns anos atrás, onde o rio Flint, em Michigan, ele estava totalmente contaminado por metais pesados. Não tinha nada para fazer sobre, as autoridades não faziam nada, não tinha nenhum órgão responsável por tratar essa água. E por muito tempo em Michigan, a água foi totalmente não potável. Nova York tem água boa, dá pra beber direto da torneira, mas é raridade aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Outro diferencial de Nova York que eu comentei no meu último vídeo é o Medicaid, que é um programa do governo para pessoas com baixa renda ou em situação vulnerável. Você consegue atendimento gratuito ou com um custo muito, muito baixo, incluindo consultas, exames, até parto. Mas assim, é exceção, nem todos os estados têm acesso a isso. E se você tem uma comprovação de renda acima da linha da pobreza, você já não se qualifica. Ou seja, eu nem tenho um salário extraordinário, mas eu já não consigo usar esse sistema. Mas se você tá aqui em Nova York e você não se qualifica para isso, tem várias ONGs e várias clínicas que podem ajudar em determinados tratamentos, tá? Por exemplo, HIV é uma coisa que eu sempre vejo campanha aqui na cidade sul. Eu vou tentar fazer um post sobre isso lá na Nova York Sem Perrengue, então já segue lá. Pois é, gente, essa é a realidade daqui. Mas como eu sempre falo, eu não tô aqui pra te desmotivar. Eu só quero compartilhar a realidade para que você já venha com o máximo de informações. E se você mora no Brasil, valoriza o SUS, gente. Com todos os defeitos que ele tem, ele salva vidas sem te pedir o número da sua conta bancária. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis. E me conta aqui no comentário se você já teve alguma experiência bizarra em relação à saúde aqui nos Estados Unidos. Vamos compartilhar nossas histórias e bater um papo aqui, porque eu sei de cada caso que passaram alguns amigos meus, que eu mesma passei, e olha, gente, sério, é inimaginável que um país de primeiro mundo tenha situações do tipo. Mas eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!